No Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, verso 27 e 29, na tradução da igreja, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou Jesus aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros uns dos profetas. E Jesus disse aos seus discípulos: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Nesse texto, que está contido no Evangelho de São Marcos, é interessante porque, na ordem cronológica do Evangelho de Marcos, diz que Jesus, na sua excursão ministerial, já tinha curado paralíticos, um homem com a mão mirrada, uma mulher do fluxo de sangue, tinha ressuscitado a filha de Jairo, a cura de um homem surdo, e tinha curado também muitos enfermos. Tinha realizado a multiplicação dos pães e dos peixes, e ainda tinha libertado muitos endemoniados. E agora Jesus, no caminho para Cesareia, ele faz duas perguntas para os discípulos. A primeira foi: O que dizem os homens quem eu sou? E depois que os discípulos respondem, Pedro responde a sua segunda pergunta, porque Jesus havia dito: E vós, o que dizeis quem eu sou? E Pedro diz: Tu és o Cristo. Daí eu pensei em um tema, e esse tema é o que ficou no meu coração: surpreendendo a Cristo com uma resposta reveladora. O que Jesus queria ouvir dos discípulos depois de um dia exaustivo? Depois de tantas pessoas que foram até ele, e todas as pessoas que iam até Jesus, queriam receber de Jesus alguma coisa. Alguns queriam ser curados, outros tinham pessoas na família enfermos. Todos que estavam indo atrás de Jesus tinham uma necessidade. Jesus já havia trabalhado muito, e agora ainda no caminho, ele faz estas perguntas. Então, depois de um dia exaustivo, de tantas petições, Jesus queria ouvir uma palavra boa. Ele queria ouvir, pastor Darlan, uma palavra que viesse o animar, uma palavra animadora, uma resposta animadora. Na verdade, Jesus queria uma resposta reveladora. Porque todos que iam até Jesus queriam receber algo. E agora era ele quem queria receber alguma coisa daqueles que o seguiam. Quando Jesus faz a primeira pergunta: O que diz os homens que eu sou? A gente começa a pensar que há três categorias de homens. Quando eu falo homens, estou falando homens e mulheres. A primeira categoria é aqueles que, totalmente destituídos de Cristo, da sua palavra, de Deus, vivem uma vida natural no mundo. Então, estes sequer têm como responder alguma coisa para Cristo, porque sequer o seguem. A segunda classe são aqueles que, olhando os milagres de Jesus, respondiam conforme a sua tradição. Alguns diziam: Olha, ele é Elias, ou ele veio na unção de Elias, de Jeremias, ou ele é um dos profetas, que pode ser interpretado que Jesus veio nesta mesma unção. Ou até mesmo conforme alguns judeus criam na questão sincretista da reencarnação, poderia ser que Jesus fosse até mesmo Elias ou Jeremias.
E há outros que seguem Jesus, que responde para Jesus exatamente o que ele quer ouvir. E Jesus queria uma resposta animadora, uma palavra reveladora. E o que Jesus realmente esperava ouvir dos seus discípulos? Bem, Jesus não queria ouvir deles nenhuma petição, seja ela material, física, emocional ou espiritual, ou necessidades do dia a dia. Jesus não queria naquele momento que ninguém recorresse a ele. O que Jesus queria no caminho de Cesareia é que aqueles que o seguiam pudessem responder com uma resposta que trouxesse contentamento. Muito diferente da resposta dos homens mundanos ou daqueles que seguiam uma tradição como judeus. Jesus queria saber se os discípulos estavam aprendendo a lição de casa certinho. Porque se os discípulos não tivessem nada para responder, Jesus poderia falar: poxa vida, o meu ministério está um fracasso. Se Jesus ouvisse dos discípulos que eles também o interpretasse como um dos profetas, também ainda estava no tradicionalismo da época. Jesus só esperava uma resposta dos discípulos. E o que os discípulos pensavam sobre Jesus? Daí então o tema, surpreendendo a Cristo com uma resposta reveladora. Cristo queria uma resposta reveladora, uma resposta que estivesse alinhado com seu ministério, com seu propósito nesta vida. Porque as palavras dos homens nesta vida predominam. As palavras dos homens neste mundo predominam. São as palavras de uma natureza caída, ou são as palavras daqueles que vivem no tradicionalismo, até mesmo na religião. Jesus não queria ouvir de pessoas dotadas com a percepção do mundo. Jesus queria ouvir daqueles que o seguiam uma resposta vinda do céu. E o que a gente mais precisa ouvir hoje em dia são palavras que vêm do céu. Porque nós já vivemos num mundo caído. Nós já nascemos com uma natureza inclinada a este mundo. O mundo jaz no maligno. E as palavras deste mundo são palavras dotadas de imperfeições, de chavões, de interesses. E nós somos eternos pedintes. Nós somos isso. Jesus via aquela multidão vindo até ele. Jesus estava fazendo agora uma análise de como o povo o percebia diante dos seus milagres. Jesus queria saber se de toda a humanidade tinha pelo menos uma parcela que estava entendendo o seu ensino e o seu discurso. Jesus não queria ouvir absolutamente nada que não estivesse alinhado com o que ele tinha proposto fazer ao mundo. Amados irmãos, Jesus não queria nem elogios. Jesus não queria ouvir de ninguém: você é o cara, ninguém faz obras igual você. Você de fato é diferente. Olha, você tem uma palavra poderosa. Nós nunca vimos alguém ressuscitar mortos, fazer paralítico andar, cegos verem, mudos falar. Olha, você é diferente, você é extraordinário. Jesus não queria ouvir isso. Jesus queria ouvir uma única resposta, e ele estava procurando a resposta reveladora, a resposta que iria trazer nele contentamento, humanamente dizendo, contentamento. Ele queria muito mais do que elogio. Jesus queria se alegrar
com uma resposta reveladora. Nós, quando celebramos a Deus, nós prestamos um culto a Deus de celebração, de elogios, de palavras de amor eterno, divinal, elogios, 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 e faz parte do culto. Agora, Jesus, ele faz uma pergunta, além do elogio, o que vocês dizem a meu respeito? Que palavra reveladora você tem para me trazer, diferente do comum, do dia a dia, do costumeiro, eclesiástico? Qual que é a resposta que vai aquecer o meu coração? Porque de Ctrl+C e Ctrl+V, a gente sabe fazer isso. Colar e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Jesus não queria que os discípulos copiassem e colassem. Jesus queria ouvir deles uma revelação do céu. Se eles estavam entendendo a lição de casa, porque eles já tinham visto tanta coisa, pastor Darlan. Será que mesmo assim eles ainda estavam na onda do mundo como um todo? E eu estava pensando sobre isso. As pessoas em geral olham o negativo da vida e é a nossa tendência. Esses dias eu estava numa fila e duas pessoas à minha frente estavam falando da empresa, falando mal do chefe, mal do emprego, mal do salário. E aonde a gente vai é só isso. Outro dia eu estava indo para o metrô, alguém estava falando dos parentes. Outros estavam falando de tudo. Porque nós vivemos neste mundo. E nós somos tendenciosos a isso. Talvez até inconsciente. Daí a gente vai ouvindo aqui, ouvindo ali. E eu fui percebendo essa questão de como a maioria das pessoas percebe o lado ruim da vida. E mesmo quando acham as virtudes, às vezes as virtudes e os elogios sequer estão alinhados com a resposta reveladora que Jesus quer ouvir. Às vezes a gente faz muito para Deus, mas eu me preocupo e falo, Deus, ou Cristo, há contentamento aí? É isto mesmo? Tem algo novo? Ou eu estou no copia-cola? Copia-cola, copia-cola. Nós somos evangélicos, mas às vezes a nossa oração já virou reza há muito tempo. E Jesus, ele queria ouvir dos discípulos algo diferente. E os discípulos ficaram pensando em o que responder. Jesus não queria ouvir sequer o seu lado virtuoso. E a gente vive num mundo tão caído que quando a gente ouve elogio, tem gente que já até duvida. Porque o mundo jaz no maligno. No mundo há palavras ruins, palavras de desesperança, palavras de perseguição, palavras e palavras. E estamos acostumados a este mundo, o mundo natural dos homens, ou então o mundo da tradição, do copia e cola mesmo. Talvez eu seja mais um dizendo, Senhor, Tu és o Senhor na unção de Jeremias, de Elias, ou é um dos profetas, o Senhor humanamente dizendo, é um de nós. E Jesus está dizendo, eu não sou um de vocês. Ele está dizendo, eu sou o Emanuel.
Emanuel. E Jesus estava testando ali os discípulos a respeito disso. E os discípulos coletaram como responder para Jesus. E eles falaram: olha, os homens dizem a teu respeito, então, que tu és como Jeremias, Elias, ou um dos profetas. E Jesus falou: poxa, eu penso, palavras bacanas. Me comparar como Jeremias, como Elias, como um dos profetas, Jesus poderia dizer: é isto, mas eu sou muito mais do que isso. Porque lá em Isaías capítulo 61, 1-2, diz que Jesus veio para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e consolar os tristes. Ele veio para isso. Mas ele não queria que as pessoas só ouvissem fazendo isto. Jesus queria mais do que isto. Porque ele seria como os outros. Jeremias foi um grande profeta, mas era humano, limitado. Elias também. Elias chegou um momento que pediu até a morte, e os outros profetas passaram aflições. Jesus, humanamente dizendo, ele era como nós, mas ele não era 100% somente homem, ele era 100% Deus. Se alguém o comparasse como um dos profetas, por mais que as palavras fossem virtuosas, não era o que Jesus queria ouvir. Ele queria ouvir uma palavra reveladora, uma palavra que pudesse, ser extraída dos céus. Senão ele seria mais um profeta como os muçulmanos falam, que Jesus foi um profeta como os outros. Jesus não queria ouvir o óbvio, Jesus não queria ouvir elogios, Jesus não queria ser paparicado, Jesus queria uma palavra reveladora, aquela palavra que viesse o animar, o alegrar. Ele era Deus, é verdade, mas ele queria ouvir isto. Se a gente entende que Deus é Espírito e que Ele é onisciente, antes que a gente fale qualquer coisa Ele sabe, então a gente nem precisa orar porque Ele sabe tudo, mas não é assim. Deus espera que a gente verbalize, porque Deus se alegra com isto. Então Jesus, Ele queria que os discípulos verbalizassem, mas não mais uma palavra de elogio, não na onda dos homens, nem da religião, mas uma palavra que viesse quentinha dos céus. Jesus então não ficou feliz com o que os homens pensavam a respeito dele, não era o que ele queria ouvir. Daí eu pergunto, será que tudo que nós fazemos é o que ele quer receber? Será que tudo que nós cantamos, pregamos, obramos para o Senhor é exatamente o que ele quer? Será que está contido em tudo que fazemos, em tudo que somos, essa resposta reveladora do que Ele espera de nós, ou a gente é mais um no mundo dos homens ou no mundo da religião? Embora que os homens achassem que Jesus parecia um dos profetas, isso não o alegrou. Ele queria uma resposta reveladora. Ele queria que alguém pudesse enxergar diferente. Daí Jesus pergunta para nós, aqui um friso meu nesta noite, como nós estamos enxergando Jesus? O que dizes tu ser o Filho do homem? Jesus está dizendo, e o que dizem vocês ser o Filho do homem? A gente pode limitar Jesus como muitos limitam. A gente pode dizer que Jesus foi um cara bom, que Jesus, ele cuidou disso, daquilo, então ele confrontou a religião, ele cuidou dos pobres, cuidou dos enfermos. A gente pode dizer o que a gente quiser
sobre Cristo, porque as pessoas também ouviam assim. O que Jesus queria ouvir era algo revelador, era algo do céu, de quem nasceu de novo. Gente, e só extrai do céu quem nasce de novo. Porque quem não nasceu de novo não extrai nada do céu. Ele vai na onda da religião deste mundo. Daí como enxergamos Jesus? Puramente homem, uma pessoa de boas qualidades, uma pessoa legal, um homem de obras, de paz e amor. Não, Jesus, ele veio a este mundo com um propósito. Ele veio revelar Deus. A única pessoa neste mundo que revelou Deus foi Cristo. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Um dia alguém disse, olha, mostra-nos o Pai o que nos basta. Ele disse o seguinte, mas eu estou tanto tempo com vocês, eu sou o Pai. O Emanuel, o Deus encarnado. Então, o único que revelou Deus foi Cristo. A gente pode falar de Deus, mas revelar Deus, só Cristo revelou. Então, ele queria dos seus seguidores uma resposta reveladora, porque ele veio revelar Deus, revelar a sua palavra. Então, para quem veio revelar Deus e revelar a palavra de Deus, então ele queria ouvir uma resposta reveladora, alinhada com o seu propósito. A gente pode ver até obras extraordinárias em Cristo, mas o que ele revelou a cada um de nós, é isto que importa. Tem tantas pessoas fazendo obras em nome de Cristo, mas Jesus está dizendo o seguinte, mas você tem uma resposta reveladora para me dar? Porque a gente também quer ouvir isto. O que dizem a respeito do Darlan? O que dizem? Você pode até mesmo, entre os casais, falar, e o que você dizem a meu respeito? Amigos, parentes, e o que tu dizes? Pode ser que as pessoas vão achar mais defeito, ou talvez vai até elogiar. Mas Jesus estava fazendo uma pergunta que era para transcender essa questão humana. Era uma resposta que tinha que vir do céu. Gente, e só tinha uma resposta para ser oferecida ali para Cristo, e era a resposta que ele esperava ouvir. Porque Cristo já tinha feito tanto, Jesus já tinha curado, libertado, feito coisas extraordinárias, e ele merecia agora uma palavra de contentamento. Ele era digno agora de colocar os pedintes de lado e esperava ouvir, fale de mim, fale a meu respeito. O que vocês têm a falar do Filho do Homem? Não quero que ninguém me peça nada, eu só quero que você agora responda o que eu sou para você. Mas a gente está tão acostumado a ir para Jesus para pedir, e agora ele pede uma palavra para ele. A gente parece estar na contramão, quando Jesus faz isso, parece estar na contramão. É igual uma sala pastoral, de 10 pessoas que vai numa sala pastoral, é 10 problemas para resolver. É igual a psicóloga lá que atende as pessoas. 10 pessoas que entram lá, e para quê? Para querer o quê? Alinhar, organizar as ideias, não é mesmo? Eu acho que a Evelyn nunca atendeu alguém em uma sessão assim, olha, hoje eu vim aqui, porque olha, eu preciso de passar por uma sessão, porque eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, eu estou cheio de alegria, olha, realizada, e eu vim aqui passar nesta sessão, porque o meu dia está extraordinário. Não. As pessoas que chegam até lá, chegam para ter resposta às suas resoluções. E as pessoas estavam acostumadas a ir até Cristo para vê-los operar, para fazer as coisas. E agora ele falou o seguinte,
Eu quero que vocês entrem no meu consultório e falem o que vocês pensam a meu respeito. Diga uma palavra bacana para mim. Os homens falaram aí, que eu sou um dos profetas, pareço ser, estou na mesma virtude, mas eu quero ouvir de vocês que me seguem. Eu não quero ouvir dos outros, eu quero ouvir de vocês, meus seguidores. O que vocês têm a falar a meu respeito? Mas, Senhor, eu só aprendi a pedir. Eu só aprendi a reclamar. Eu só aprendi a olhar a vida com um óculos escuro, vida assim. Eu não fui treinado para te dar uma palavra boa, porque eu sempre entreguei as ruins para você. Como é que agora vai inverter isto? E a gente é treinado assim, porque nós vivemos neste mundo caído, um mundo terrível, um mundo das filas que a gente passa por aí e vê o que a gente ouve. E, de repente, diante daquilo, os discípulos falaram: o que nós vamos responder agora? Daí alguém se levantou ali no meio e disse: Senhor, alguns pensam que tu és Jeremias, Elias ou um dos profetas, mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei. Sabe quem o Senhor é? O Senhor é o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque você não falou de ti mesmo como aqueles homens. Você trouxe a revelação de Deus. É isto que eu quero ouvir. É isto que eu queria ouvir, Pedro. Jesus quer ouvir de nós isto. E o que Ele tem ouvido de nós? E o que dizem vós a meu respeito? Eu estava passando aqui, subindo a rua, já vou terminar subindo, estava de a pé, e de repente um carro foi do cruzamento e o outro passou e o carro quase bateu. E eu olhei assim e falei: poxa vida, quase bateu. Quando eu olhei lá dentro, era um camarada com um terno, estava indo para a igreja. E quando o cara cruzou na frente, ele falou: bem! Eu falei: eu vi, meu. Eu vi. O que tu diz ao meu respeito? Um dia eu vi um professor, falei: pastor, o senhor é professor? Sou. Como é que está aqueles alunos lá? Ele xingou os alunos. E Jesus perguntando para ele: o que tu diz a meu respeito? Então a gente vive em um mundo, e como pastor a gente tem contato com muita gente, também aqui na igreja. E tudo que a gente fala, talvez alguém pode achar que é direto para alguém, me perdoe, nunca vai ser, não tenho esse brio, como diz alguns, para falar direto para as pessoas, mas assim, gente, eu acho que o cristianismo está fazendo mal para muita gente, muito mal. Se Jesus chegar no dia de hoje e falar assim: o que dizes tu a meu respeito? Alguém vai dizer: eu não sabia que era assim, não. Eu não sabia, não. Porque cristão. Será que o cristianismo faz tanto mal? Jesus falou que o fardo dele é leve. Mas quem coloca paralelepípedo dentro do fardo é nós. Não é o fardo dele. É porque a gente vive neste mundo tão contraditório, tão difícil. O mundo jaz no maligno, nós somos inquilinos neste mundo, e a gente vai sendo embebecido, e a gente está envolvido inconscientemente, a gente está nesta neurose do mundo. E Jesus, ao andar com os discípulos no caminho, não foi na presença dos outros, foi no caminho no particular.
Ele falou, e aí, o que os homens estão falando a meu respeito? Os discípulos escolheram a melhor parte, que uns falaram que ele era um sem vergonha, que outros falaram que ele andava com mulher, que outros falavam não sei o quê. Jesus pegou os discípulos pegaram as melhores recomendações. Ah, Senhor, falaram que o Senhor parece com Jeremias, com Elias, com um dos profetas, parece. Eles selecionaram o melhor. Mas não era o que Jesus queria ouvir. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente seleciona para nós até o melhor para Cristo, mas é o que Ele quer receber? De repente é o nosso melhor, é a nossa seleção, e não a seleção para o Senhor. Daí Jesus agora, ele volta então para os discípulos, para ver se a escolinha estava funcionando. E Pedro então responde, Senhor, Tu és o Cristo. Eu já vi o suficiente. Já me convenci que Tu era o Cristo, que Tu és o Cristo. Pedro já tinha visto coisas extraordinárias que ele nunca tinha visto na vida. Ele participou de uma ressurreição particular na casa de Jairo. O pão multiplicava nas mãos de Pedro, o peixe também. Pedro tinha visto coisas extraordinárias, mas Pedro não quis falar dos milagres, Pedro não quis falar do miraculoso, Pedro quis falar da personalidade divina de Cristo. Ele falou, Tu és Deus, que se fez carne e está entre nós. Jesus disse, bem-aventurado, era isso que eu queria ouvir de você. E vós, o que dizeis ao meu respeito? Em meio a tantas lutas, provas, dores, é um tempo difícil, né? Depois da Covid, ainda tantas coisas acontecendo, enfermidades, né? O povo de Deus tem sofrido bastante com enfermidades, mas assim, será que a nossa fé, será que a nossa resposta mudou? Ou ainda é a mesma, sustentada, como aquela de Pedro? Senhor, independente de tudo, eu sei que Tu és o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão. Jesus ouviu o que queria ouvir de seus seguidores, representado por Pedro. Era exatamente isso, não era outra coisa. Era a única resposta, era aquela. Todas as demais respostas, Jesus rejeitou. Ele não quis qualquer comparação com o maior status proféticos do Velho Testamento. Ele queria uma resposta reveladora. Jesus nos convida hoje para sermos diferentes, ascender, ter acesso à dispensa de Deus e levar para Deus aquilo que Ele quer receber, do louvor genuíno, da palavra genuína, da entrega genuína. Não importa se a nossa obra é mínima, mas é aquela que traz contentamento para Deus. Deus não quer um Ctrl+C, um Ctrl+V. O que Jesus quer é a resposta da sua revelação. Se Jesus já se revelou para você, e se na sua vida você já experimentou a revelação de Deus, do novo nascimento, e que você agora busca as coisas que são de cima e não as da terra, e que você tem uma compostura daqueles que seguem a Cristo, então você tem exatamente a resposta que Jesus quer ouvir. E Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, que entendeu o meu ensino nessa grande escolinha. É como se Jesus falasse, Pedro, estou feliz por você, estou animado, está dando certo o meu ensino, vocês estão captando. Pedro, continue assim. Continue assim. E hoje eu quero responder para Jesus, Senhor, há contentamento na minha resposta?
Porque a nossa resposta não é só aqui. A nossa resposta é a nossa conduta, a nossa vida, as nossas palavras, a nossa maneira de tratar, de viver a vida, de ser corpo de Cristo. Nós vivemos um tempo onde Jesus espera receber, depois de tamanha crise, alguém que ainda diga: Senhor, Tu és o mesmo, Tu continuas sendo o Cristo de Pedro e o meu Cristo também. Neste novo tempo, vamos sair da mesmice do homem, do ciclo natural humano, e vamos responder aquilo que Deus quer ouvir de cada um de nós. O Senhor espera respostas reveladoras, muito mais do que trabalho, coisas que levam para Ele contentamento. No fim dos tempos, alguém vai dizer: Senhor, eu fiz, aconteci no Teu nome, profetizei, expulsei demônios, curei os enfermos. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Mas por que tu não me conheces? É porque as pessoas obraram sem a revelação de Deus. E o que Deus espera de nós é isto: é a revelação de Cristo em nossas vidas.